Mas, senhor presidente, aproveito essa segunda parte do meu tema para registrar que hoje os professores e professoras do Estado do Amazonas estão mobilizados em alerta, reivindicando uma pauta importante que diz respeito ao cumprimento da sua database, mas, acima de tudo, diz respeito a outras regras que melhorem a qualidade da educação no Estado do Amazonas. O Amazonas, que em 2004 tinha um orçamento de 4,5 bilhões de reais, chegou a 2013 com o orçamento de mais de 14 bilhões de reais. Portanto, o orçamento do Estado do Amazonas em 10 anos teve um crescimento de aproximadamente 300%, na verdade de mais que 300%. Infelizmente, nesse período, o salário dos professores não acompanhou esse crescimento de 300%. É preciso que o governo do Estado entenda que de nada adianta belas escolas, que de nada adianta belos prédios, porque educação se faz com tijolo, mas se faz essencialmente com alma, com coração e com mentes. E por isso, de nada adianta a bela escola com o professor dentro, mal remunerado, desestimulado, tendo que trabalhar em 3 turnos para cuidar da sua família com dignidade, tendo que usar o tempo que deveria ser de descanso e de lazer com a sua família para corrigir prova, porque o governo não cumpre a lei da HTP, da hora de trabalho pedagógico, aquela hora dentro da jornada de trabalho que deve ser destinada à correção de prova, à preparação de aula, para que o professor, a professora possam gozar o seu descanso com a sua família, com o seu lazer, com a sua formação cultural e todas as outras atividades, e não esteja obrigado, ainda na sua hora de folga, ter que cumprir expediente, corrigindo prova ou preparando aula. Portanto, é preciso que o governo tenha a grandeza de entender a falência do caminho que escolheu para o ensino público no Estado do Amazonas. E quem diz que esse caminho escolhido é o caminho da falência, não sou eu. Quem diz que o caminho escolhido é o caminho da falência são os índices. Segundo o censo de 2010, o IDH do Amazonas é o 6º pior do país. Entre 27 estados da federação, nós somos o 21º IDH em educação. Por incrível que pareça, nós somos o 4º em arrecadação per capita. Nós somos o 4º maior PIB do país, mas somos a 21ª educação. No exame PISA, publicado agora, nós somos o 2º pior estado da federação em proeficiência em matemática. Portanto, não adianta o governo fazer propaganda, não adianta o governo manipular informações, não adianta o governo mentir para a população, porque a constatação da falência da educação pública no Estado do Amazonas é confirmada a cada novo índice público publicado por organismos oficiais. O IBGE diz que nós somos o 21º de 27. O PISA diz que nós somos o 2º pior em matemática. E alguém ainda consegue justificar e defender a linha traçada pela política educacional do governo do Estado do Amazonas. A falência é absoluta. Os números confirmam isso. Não é um discurso de um deputado de oposição, até porque o IBGE não é um órgão da oposição, é um órgão do governo. Quem avalia o PISA não é um deputado de oposição, quem avalia o PISA são organismos internacionais. Portanto, nós precisamos ter a humildade de reconhecer o erro do caminho que traçamos até agora e reorientar esse caminho. Reorientar esse caminho exige reestruturar o plano de cargos e carreiras do magistério, valorizando, fortalecendo a qualificação profissional. Reorientar esse caminho significa ter formação continuada, não formação de mentira, não formação de brincadeira, não formação de glamour, mas formação continuada, permanente, professor treinado o tempo inteiro, sendo estimulado a estudar o tempo inteiro. Nós precisamos
urgentemente fortalecer programas de assistência estudantil para diminuir a evasão escolar, que ainda é muito alta no estado do Amazonas. Mas nós precisamos, senhor presidente, por fim, acima de tudo, democratizar o espaço escolar, chamar a comunidade, os pais, os professores, para serem agentes transformadores da educação no estado do Amazonas, para ser parte das decisões tomadas dentro da escola, para ser parte da decisão da utilização dos recursos descentralizados, que devem ser cada vez maior. E, infelizmente, o caminho que se escolhe é o caminho inverso. É o caminho do autoritarismo, da politicagem para a definição de gestores escolares, e esse caminho tem feito muito mal para o sistema de ensino público do estado do Amazonas. Então, quero prestar, por fim, minha solidariedade à luta dos professores e das professoras que hoje, nas ruas, clamam por uma nova ordem no ensino público e na valorização do magistério no estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.